Mais um empate na Serrinha, acho que era até um resultado, digamos, de se esperar, né? Por conta das duas equipes, tanto pelo lado do Goiás, com vários empates em sequência jogando dentro de casa, e uma defesa bastante sólida. Dá para dizer que um cenário basicamente igual das últimas partidas, um ataque pouco eficaz, uma defesa bastante producente, um meio de campo que cansou muito e nos minutos finais o Goiás abaixou ali um pouco a guarda, até deu um sinal que poderia sofrer uma pressão. O Tadeu fez uma boa defesa no chute do Cebolinha. No geral, uma partida ruim. Se fosse lá no começo do campeonato e a gente falasse que teria um ponto contra o Flamengo dentro de casa, não tem como. E olha que o Flamengo hoje foi com um time titular, né? A gente até tinha essas informações, a expectativa do Flamengo poupar muitos jogadores, mas infelizmente aqui no Brasil é o seguinte, né? A gente pensa muito no curto prazo. E se o Flamengo estivesse em uma fase, por exemplo, excepcional, como por exemplo no ano passado, enfim, na reta final, e tivesse esses dois jogos, né, da Copa do Brasil em um momento, digamos, tranquilo, não tão conturbado, possivelmente o Flamengo utilizaria todo o seu time reserva, como o São Paulo vai fazer logo mais tarde, né, diante do Fortaleza. O que eu quero dizer? Como está numa pressão muito grande, a busca pelo resultado acaba fazendo muitos jogadores, os titulares, né, entrando nesta partida contra o Goiás. Então dá para dizer que se enfrentasse o Flamengo em um momento melhor na temporada, né, na metade, no meio dos dois jogos da Copa do Brasil, o Goiás poderia ter enfrentado um time, digamos, menos qualificado. Então não dá para colocar no enredo geral da Série A do Campeonato Brasileiro um empate dentro de casa contra o Flamengo como um ruim resultado. Enfim, quero comentar com vocês aqui. Óbvio, a sequência é muito difícil, muito dura. Aquele gol nos minutos finais diante do Palmeiras acaba frustrando um pouco aqui a nossa análise, que poderia ser, por exemplo, de 2 pontos, né? Aí o cenário está basicamente perfeito, mas dá pra gente sonhar com o Goiás aprontando também diante do Botafogo. Quero conversar com vocês, como que fica a tabela, a transmissão do Premier, mais uma vez, né? Hoje, infelizmente, eu tive que assistir pelo computador, tanto na TV quanto em relação ao áudio, né? E tive esse desprazer. Quero comentar com vocês um pouco mais sobre esses diversos assuntos. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar aqui as notificações, além de conferir o link dos nossos apoiadores do canal, que dá a possibilidade, né, de a gente continuar fazendo o trabalho diariamente aqui na plataforma do YouTube, como por exemplo da Sudoeste.bet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos de quinta-feira no Campeonato Brasileiro. Lá é tudo via Pix, sem burocracia, só você fazer o cadastro pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Ótimas cotações, teremos por exemplo Atlético Paranaense Internacional na quinta-feira com um empate a 3,64, Vasco e Curitiba com a vitória do Vasco em casa 1,68, Grêmio e Palmeiras, os jogos da Champions League, Campeonato Inglês, Copa do Brasil e muito mais você encontra lá na Sudoeste. E da mesma forma, só para passar já os recados dos nossos parceiros, o Brasil Lava Rápido, com mega desconto para você, seguidor do Goiás News, polimento cristalizado, anteriormente de R$280, agora por R$235, só retirar o voucher exclusivo para você, seguidor aqui do Goiás News, chama no WhatsApp, retira o seu voucher e vai em qualquer uma das 5 unidades do Brasil Lava Rápido, espalhadas por Goiânia e também em Aparecida. São 3 unidades na Avenida Rio Verde, outra no Jardim América e a outra unidade no setor leste Vila Nova. O link do Brasil Lava Rápido aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Até peço desculpas aqui se estiver saindo um barulho, tá um calor inacreditável hoje aqui em Goiânia, né? Foi o dia inteiro, desde as 9 horas da manhã que eu já tô aqui fazendo algumas coisas aqui pro canal. Tá um calor imenso e eu vou ter que deixar aqui pelo menos sair no vento. Peço perdão se ficar o áudio muito embolado. Então bora lá, né, para falar aqui sobre esse jogo. Inicialmente a tabela de classificação. O Goiás abre 2 pontos para o Z4, isso é algo positivo. Ganha uma colocação, apesar que, sendo bem sincero com vocês, eu preferia o Goiás hoje ter 5 pontos para o Z4 e está na 16ª colocação, né? Muito por conta da vitória do Santos diante do Bahia. Acabou dando embolada, mas vai ser assim até a reta final. Sobre o jogo de hoje, dá para dizer que mais uma vez o Goiás, que tem uma defesa muito bem organizada, os jogadores que no geral se dedicam muito, né, a esta parte de marcação, de defesa, primeiramente manter o placar zerado. E o Goiás conseguiu isso com muita frequência nas últimas partidas. Foi um pecado e da mesma forma um erro, mas que toda vez que o Armando mexe no time, a gente entende porque ele demora. O banco do Goiás é muito fraco. Eu diria que hoje, se o Goiás tivesse um pouquinho mais, sabe? Eu não estou pedindo um Messi no banco do Goiás, não é isso. Mas se tivesse o Rafael Guzzo,
O próprio William Oliveira, ou o Oyama, né? Já que o William Oliveira ficou de fora por conta de uma virose, ele e o João Magno, entrou o Luiz Oyama. Se o Goiás tivesse um pouquinho mais de força no seu banco de reservas, principalmente na parte ofensiva, poderia ter conquistado os 3 pontos. É óbvio, né? Com o Flamengo com a cabeça na Copa do Brasil e diversos outros problemas nos bastidores, né? Já todo mundo fala sobre isso, né? Então não vai ser eu que vou esticar demais aqui o nosso vídeo para comentar a respeito do adversário. Então era uma oportunidade de ouro para o Goiás sair com 3 pontos. Entretanto, utilizando um time basicamente todo titular, é difícil, cara, você cobrar que o Armando Evangelista abra o time completo logo nos minutos iniciais contra o Flamengo, sabe? O Goiás ficou muito cauteloso nos primeiros 4 ou 5 minutos, só o Flamengo com a posse de bola. Foi até um cenário semelhante ao jogo diante o Palmeiras. Já que o Goiás ele não faz uma partida completa jogando ali atrás, eu acho isso errado, sabe? Porque você dá a possibilidade do adversário, durante 4 ou 5 minutos de pressão total, desviar uma bola e acabar marcando o gol. Beleza, se o Goiás fizesse isso durante todo o jogo, eu nem comentaria aqui, mas não é o cenário. O Goiás conseguiu em determinado momento da partida ter um pouco mais do controle das ações, não só em espetar em contra-ataques. Então eu acho que o Goiás não precisa começar a partida com essa postura tão reativa. Nos primeiros 4 ou 5 minutos, uma hora isso pode acabar dando ruim. E no jogo contra o Palmeiras foi fora de casa e agora jogando na Serrinha. Muitos erros de passe, né, de todos os setores. O Tadeu, o Bruno Melo foi bem. Ele e o Hugo, né? Mas o Tadeu errou muito, o próprio Guilherme também. Eu senti uma falta de criatividade do Goiás no meio de campo, sabe? O Guilherme até apareceu em uma outra possibilidade de finalização de fora da área, mas no geral, sabe, aquele cara para chamar a responsabilidade, de virar o jogo, o Goiás não tinha essa qualidade no meio de campo e deixava, eu venho comentando isso diversas vezes aqui no canal também, o Guilherme ele corre demais e na hora que precisa, corre muito para a marcação, é um cara que contribui muito, tanto é que você pode ver que dificilmente uma bola entra pelo meio de campo do Goiás. Entretanto, na hora dele estar na parte ofensiva, em uma finalização, em uma inversão de jogadas, fazer aquele papel do camisa 10, pega, toca, recebe, tem uma visão do jogo, joga uma bola por cima, o Guilherme não está nesta área. E deixou essa responsabilidade para o Luiz Oyama, né, que errou demais da conta, principalmente no primeiro tempo, algumas jogadas. Teve ali também a primeira finalização do jogo, o Flamengo também, não enhaca danada, né? É complicado, porque igual eu falei pra vocês, você vê o Flamengo com aquela postura, com aquele tanto de jogador bom e com uma postura ridícula daquela, a vontade de partir pra cima, buscar o gol e sair com a vitória, mas por outro lado também, você sabe que uma bola não perde jogadores espetaculares, como é no caso do Pedro, do Bruno Henrique, do Cebolinha, do Everton Ribeiro, já é o suficiente, né, pra sair atrás no placar. Então o Goiás foi cauteloso nos primeiros minutos. Teve a única chance do Flamengo ali no começo, já com 22 minutos, né, um chute do Pedro por cima, após uma saída errada do Maguinho, Tadeu um pouco adiantado, acaba chutando por cima. Goiás não agride a marcação muito alta, demorou para isso acontecer. Eu vi o Goiás com essa postura já no segundo tempo. O Goiás tentando sair com o Alano e o Maguinho pelo lado direito, até tem uma boa enfiada de bola aos 24 minutos, gera um escanteio. O Morelli até cabeceia, mas cabeceia no próprio braço, livre dentro da grande área, poderia ter tido um pouco mais de capricho. O Luiz Oyama erra aos 36 minutos, chega em uma bola num cruzamento também atrasado. Aos 37, um bom cruzamento, isso já na segunda etapa, né? Melhor dizendo, no primeiro tempo, aos 37 minutos, um bom cruzamento e o Babi cabeceando, gerando um escanteio. Dá pra dizer que foi o melhor momento do Goiás no jogo, né? Esse cruzamento do Hugo, que de novo fez uma excelente partida, tanto na parte de marcação, saída de jogo e também nos cruzamentos. Até arriscou um chute de fora da área no segundo tempo. Aos 43 também, um outro bom chute do lado direito do Guilherme Marques, batendo de fora da área. Dá pra dizer que o Goiás termina um pouco melhor a segunda etapa, né, com alguns arremessos, enfim, algumas tentativas de bolas alçadas na grande área. Cruzamentos com o Hugo pelo lado esquerdo, o Anderson Oliveira também com uma boa correria ali pela beirada do campo e uma outra finalização, faltando ter um pouco mais de capricho, né? Algo que eu comentei também no pré-jogo, como o Goiás ele tem um elenco muito limitado, mas não é que não vai aparecer nenhuma chance, pelo menos uma ela vai aparecer durante o jogo. Falta o Goiás ter um pouco mais de capricho, sabe, um pouco mais de capricho do Morelli, naquela cabeçada dele no primeiro tempo também, onde estava livre de marcação
o desvio do Matheus Babi também, sabe? Alguns pequenos detalhes, um chute de fora da área do Guilherme Marques, do próprio Hugo, isso pode acabar sendo positivo. O fator de sorte pelo lado do Goiás, né? Tendo um pouquinho mais de capricho. O time é muito limitado, principalmente nessa parte ofensiva, não vou cansar de falar isso, mas tentar dar um capricho no terço final. O Alano também recebeu uma bola no segundo tempo, né? Acabou se desequilibrando. O Maguinho e o Alisson chegam até a linha de fundo também, dentro da grande área, no segundo tempo. Na hora de rolar para trás, toca fraco. Então, não foi um Goiás, digamos, 100% improdutivo. Apesar da falta de criatividade com a bola nos pés, sempre tentando trabalhar ali no erro do Flamengo, foi assim principalmente nos minutos finais, esses erros surgiram e o Goiás acabou não aproveitando. Então, basicamente, sobre o primeiro tempo, uma boa defesa, principalmente na marcação, saída de bola bem feita também com os dois laterais, o Hugo e o Maguinho, muitas decisões erradas do meio de campo, na saída de bola com o Luiz Oyama, e um sumiço também muito grande do Guilherme Marques no meio de campo, né? Muito dedicado na parte da marcação e acaba faltando lá no ataque. O Flamengo com bons jogadores também, mas não conseguindo incomodar tanto a defesa ao Alviverde. Vem o segundo tempo, entra o Palácios na vaga do Anderson Oliveira. Até gostei da partida geral do Palácios, porém eu não teria feito exatamente essa mudança. Eu acho que o Anderson, apesar de ter errado um outro lance no primeiro tempo, enfim, é um jogador que tem, ele e o Alano, né, acho que quase todos os jogadores do Goiás no setor ofensivo, sendo bem sincero, eles têm uma dificuldade muito grande na tomada de decisão. Mas eu gostei da correria do Anderson Oliveira pelo lado esquerdo. Entra o Palácios, que até começa a partida na meia direita, depois vai para a meia esquerda, meia central e finaliza o jogo basicamente fazendo uma função como um segundo volante. O Palácios tenta um chute de longe, uma recuperação do Morelli, acaba parando na defesa, né? Tenta chutar ali de muito longe. Teve uma boa defesa também do próprio chute do Palácios. O Rossi pegando aos 18 minutos, espalma um cruzamento de primeiro para dentro da grande área do próprio Palácios, né? Ali por volta dos 19 minutos. E o Alano chega desequilibrado na bola, até pede pênalti, porém acho que ele faltou um pouco mais a presença de área de um camisa 9, por exemplo, né, para dominar bem, protegendo com o corpo e mandar de primeira. Flamengo também bem recuado, tinha até a posse de bola, mas não conseguia converter isso em chances claras, né, muitos erros de passe, tentando um outro lançamento, não precisava disso, né, o Flamengo com uma qualidade espetacular no meio de campo, com Everton Ribeiro, Gerson, o Maia também, né, com um ótimo jogador, ex-Lille da França, o Igor Jesus, revelado nas categorias de base do Goiás, que fez um ótimo segundo tempo, entrando na reta final, e ainda assim demorou para o Flamengo tocar a bola. E na hora que isso aconteceu, foi justamente no momento do jogo, né, que o Goiás já estava bastante desgastado. Aos 20 minutos, e aí criou muito perigo, entra o Dodô na vaga do Guilherme Marques, da mesma forma o Denzel, jogador das categorias de base, na vaga do Matheus Babi. Eu não teria feito essa mudança do Matheus Babi porque estava muito cedo ainda, ele, beleza, estava cansado, mas eu acho que arriscou muito, sabe, o Armando Evangelista, o Denzel, que não dá para dizer que fez uma partida péssima, mas pelo menos segurava um pouquinho mais, lá para os 30, 32 minutos, para fazer essa alteração na camisa 9. O Dodô entra muito bem no jogo, fazendo uma boa movimentação, uma boa dinâmica pela meia central, caindo ali um pouco mais pelo lado esquerdo, uma finalização dele aos 21 minutos, com a perna esquerda passando para fora, aos 22 uma sobra do Hugo, onde ele bate de primeira também, quase da entrada da grande área, uma bela inversão de jogo do Luiz Oyama, que parou de errar esses passes no setor ofensivo, na segunda etapa. Dá para dizer que foi o melhor momento do Goiás do jogo, né? Mais ou menos ali dos 17 minutos, essas finalizações e tentativas do Palácios, até por volta dos 22. O Goiás começa a ter muito espaço, marcando mais alto, e aí cansa um pouco mais o time. Entra o Vinícius no lugar do Alano aos 25 minutos e a partir daí dá para dizer que o Flamengo controlou as ações do jogo. A partir dos 28 minutos, muito mais posse de bola, tem a finalização do Igor Jesus aos 30 minutos, que passa muito próximo. O Goiás com a marcação já frouxa ali na entrada da grande área, sem aquele mesmo ímpeto, né, que é totalmente o normal, o cansaço durante a partida, tanto do Morelli principalmente, na marcação pelo lado esquerdo. O Lucas Alter também não dá para dizer que fez uma partida espetacular naquela hora de sair dentro da grande área. O Bruno Melo eu achei bem interessante no jogo de hoje. Ainda assim o Goiás tentou, explorando esses erros do Flamengo, que teve a chance com o Maguinho aos 35 minutos, onde ele toca muito fraco, né, o Denzel fechando dentro da grande área, faltou um pouco mais de capricho. Da mesma forma o Alisson aos 39 chega dentro da grande área e uma falha do Ayrton Lucas, se eu não estiver enganado, ali na lateral esquerda, dá um toque muito fraco nas mãos do goleiro Rossi
que acaba defendendo. Um chute do Flamengo também perigoso, uma outra cobrança de falta, escanteio do próprio Gerson também. Aos 42 minutos, uma belíssima jogada do Cebolinha, ainda bem que demorou ele para entrar no jogo, né? O Tadeu acaba fazendo uma grande defesa e mandando para escanteio. Aqueles minutos finais, um outro escanteio aqui, uma falta do Palácios também, já no último lance do jogo, e o Goiás segurando um empate. Como eu mencionei, dá para dizer que o Goiás teve sim algumas tentativas. Nenhuma delas, digamos, muito clara, frente a frente com o goleiro, é só fazer, perdeu o gol livre, não é isso, mas teve as possibilidades de, com um pouco mais de capricho, poderia ter feito o gol, explorando principalmente o contra-ataque. Gostei da marcação do Goiás, porém, como eu mencionei, acho que o Guilherme Marques está numa função errada. Eu já joguei muito com ele, principalmente no FIFA, ele tem, você pode colocar ele lá no ataque, ele vai ficar voltando para a defesa. O Guilherme, ele tem essa característica, mas muito por conta da sua idade, de ser, digamos, de ter esse papel de um camisa 10 no Goiás, não só o papel e a camisa, apesar dele usar 60, né? É um cara que é o jogador do Goiás com esse toque refinado. Eu não vejo a necessidade dele voltar tanto assim na marcação e ficar assumido, como aconteceu no primeiro tempo. E o Luiz Oyama, que fez essa função de um segundo volante, né? Na hora que ele tinha a bola para distribuir a jogada, não conseguiu dar sequência, né? Faltando novamente aquele ponto que eu coloquei para vocês, de um capricho, um pouco mais de qualidade no setor ofensivo. Enfim, nada de muito novo desses últimos jogos do Goiás, né? Uma marcação muito forte, um ataque pouco produtivo e mais um empate na Serrinha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa também a respeito desse assunto. Só para finalizar aqui o nosso vídeo, né? Algo que eu já vinha até esquecendo de comentar sobre hoje, como eu mencionei para vocês, tive que assistir o jogo no Premiere e mais uma vez a narração, os comentários muito tendenciosos. Não vai ser eu que vai mudar isso daqui, como eu já mencionei 1 milhão de vezes também aqui no canal. Se for um jogo Goiás e Aparecidense na TV Anhanguera, é óbvio que os comentaristas, o próprio narrador, vai dar uma puxadinha de sardinha pelo lado do Goiás, porque tem mais torcida, tem mais visibilidade, maiores patrocinadores, isso a gente já tá cansado de ouvir. Mas no Premier, porque beleza, o Flamengo tem sim mais torcida do que o Goiás, não é esse ponto que eu estou colocando. Mas parece que é só um time, é só o Sampaoli que tá mal, é só o Flamengo que tá pouco produtivo, que tá errando passe, o Goiás não tem méritos por ter uma marcação, não tem aonde melhorar. Eu entendo também, os caras não são obrigados, apesar que eles trabalham com isso, diferentemente de mim, né? Se você colocar eu para comentar agora um jogo, por exemplo, do Bahia, eu não vou conseguir dizer para vocês quais são as movimentações dos jogadores do meio de campo do Bahia, porque obviamente eu não assisto todos os jogos, e nem precisa disso, né? Para você fazer uma partida, você pode, voltando a isso, ter um capricho um pouco maior, um estudo, enfim, em relação ao outro time, né? Porque quando tem Goiás e Flamengo, ou qualquer outro clube do Rio de Janeiro para o Premier, é esse clube contra o outro time, né? O forasteiro, digamos assim. Mas parece que nem isso eles têm, né? Aquele cuidado de fazer um estudo. O Goiás, tanto assim, a narradora, né, confundiram o nome dos jogadores. É só o Flamengo que erra demais a bola. O Goiás, ele é só isso mesmo. É só explorar um contra-ataque. É só jogar no erro do Flamengo. Em momento algum enaltece o trabalho do Armando Evangelista. Aliás, eu acho que eles nem sabem disso, sendo bem sincero aqui com vocês, que é um técnico de Portugal, que fez um grande trabalho lá no Arouca, onde o Goiás, dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2, enfrentando Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, enfim, dos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, Grêmio, Atlético Mineiro, o Goiás perdendo apenas 2. Nem sequer sabem disso, beleza? É um time recuado, pode ser da maneira que falar, retranqueiro e tudo mais, mas eu acho que com esse elenco, sendo bem sincero com vocês, que o Armando Evangelista tem, é muito difícil fazer algo diferente. E sempre aquela coisa de puxar a sardinha pro lado deles. Eu nem gosto de fazer esse tipo de comentário por aqui, porque às vezes o pessoal acaba que eu tô desfocando do jogo, mas como já estamos aqui já na reta final da análise desse duelo, né, é algo que eu gostaria de pontuar para vocês. E por eu ser, digamos, um torcedor aqui, um cara que produz conteúdos para as redes sociais de forma independente, não sou jornalista, não tenho a intenção de trabalhar na Globo. No mundo a gente sabe que tudo é possível, eu não quero isso hoje para minha vida, mas o futuro a Deus pertence, não tem como aqui eu falar, mas o meu intuito não é ser jornalista e trabalhar no Globo Esporte. Então eu tenho essa liberdade para fazer algumas críticas, sem xingar ninguém, sem fazer aberração, gritar, que não é isso que eu estou propondo, né, para fazer. Apenas uma reflexão
do quão é sujo, né, essa forma que a Globo trata os outros clubes, né? É só o Flamengo, é isso, aquilo. Até no segundo tempo, um outro comentário positivo sobre principalmente a torcida, mas que no geral é um desdém muito grande, sabe? Porque você tá transmitindo um jogo, não é na Flá TV ou na Globo Rio de Janeiro. Se fosse, e eu sendo um intruso lá assistindo, tudo bem. Apesar que no jogo entre Atlético Paranaense e Goiás, foi nesse ano, em 2023, né, no Campeonato Brasileiro, mesmo passando na Furacão TV, o narrador ele era extremamente educado, polido ao se referir ao outro clube, né? A Globo parece que tem hora que, não sei, pega no pé, é assim com o Goiás, é assim com o Atlético, é com o Cuiabá, é com alguns clubes do Nordeste, apesar que isso vem diminuindo nos últimos anos, né? O pessoal, às vezes, alguns têm um discernimento um pouco melhor das coisas, mas esses antigões, como o Lédio Carmona, eu acho até engraçado a forma que ele comenta o jogo, mas fica muito claro, né, para quem está, digamos, torcendo, se incomodando com aquela situação. Eu não diria torcendo, mas tá incomodando. Ah, o Flamengo não chega aqui, nossa, mas tá ruim demais, meu Deus, mas não acerta um passe, que isso, esse Sampaoli. Sabe, fica muito claro. Como mencionei, assim como a maior parte dos jogadores do Goiás também torcem pro Flamengo, isso infelizmente é um mal que a gente tem que conviver, né? Nada contra os caras não, mas eu tô falando assim que proporcionalmente falando, obviamente que vai ter jogadores que torcem pro Flamengo, comentaristas, narradores, tudo mais, técnicos, faz parte do futebol brasileiro. O pessoal também não tem aquele bairrismo, né? Algo que a gente tenta, a gente comenta muitos anos aqui no futebol goiano, vem evoluindo nas últimas temporadas, mas tem muito ainda algo que melhorar. Na parte de comentários, enfim, uma pena do Goiás ainda está na mão da Rede Globo. Infelizmente vai ser assim não só para o Goiás, mas para vários clubes, né, do futebol brasileiro, amarrados com um estilo já arcaico que defende ali São Paulo, Rio de Janeiro. Eu nem coloco Minas e Rio Grande do Sul nesse balaio, porque eles também quando enfrentam, digamos, os 8 queridinhos, né? E olha que ainda assim você vai mesclando ali, né? Você falar bem a verdade, é o Flamengo e o Corinthians quem toca essa parada. E aí fica em segundo plano, entre aspas, apesar de maiores, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional. Enfim, há algumas reflexões pra gente aqui. E como falei, isso não dá pro Goiás fazer como, por exemplo, o Atlético Paranaense fez, e não é nada contra a Globo, apenas da forma de trabalhar, a forma de enxergar. Se a Globo fosse, sei lá, em Brasília, iriam puxar a sardinha também para os clubes de Brasília. Se fosse aqui em Goiás, também, da mesma forma que a TV Anhanguera, em uma transmissão, em um jogo contra o Craque lá em Catalão, possivelmente o torcedor do Craque poderia gravar um vídeo da mesma forma que eu estou comentando aqui com vocês, segue uma forma de reflexão. Mas infelizmente o Goiás vai ficar na mão dessa emissora aí por muito tempo também. Infelizmente não é igual ao Atlético Paranaense, que conseguiu reorganizando, tocar, digamos, aquele F, né, para direito de transmissão barato. O Petraglia é um cara que sempre, eu estava até escutando um podcast do Atlético esses dias, falando sobre os anos 90, que ele não vendeu o direito de transmissão para a Globo em um jogo contra o Atlético Mineiro, e não é fazer pirraça com a Globo, e sim valorizar o seu produto. Infelizmente para o Goiás, né, que grande parte da receita vem exatamente dos direitos de transmissão, e no Brasil não tem nenhum grande movimento para isso mudar, vai ficar essa coisa toda, a gente tendo que ser, digamos, quase que obrigado, porque é o único lugar que passa, né? Eu gosto de escutar as rádios e tudo mais, mas às vezes eu não consigo colocar os dois, né? Para mim, escutar e assistir no mesmo tempo. Enfim, alguns pontos a gente tem para comentar, pelo menos fazendo a nossa parte, né? Torcendo para um clube que é do nosso estado, apoiando. Infelizmente hoje eu não pude estar na Serrinha por conta de ser uma quarta-feira, 7 horas, ia quebrar muito aqui minha rotina. Vou deixar para ir no jogo contra o Bahia e gravo uma análise, um pós-jogo diretamente lá da Serrinha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto também. O trio de transmissão hoje da Rede Globo, né? Dá para dizer que só ficou o Rafael Seba ali falando sobre o Goiás, sobre as notícias, enfim, na beira do gramado. Rafael Seba, que pelo que eu sei é esmeraldino também, né? Um cara excelente, profissional. Já tirei uma foto com ele, acho que foi em 2018, 19, enfim, acho que um jogo contra a Aparecidense. Um cara muito tranquilo, né? E o Dodô também, até um comentarista muito bom, mas você observando o pessoal que é do Rio de Janeiro, né, o incômodo que tem o Flamengo, não parecia que era uma transmissão, principalmente no primeiro tempo, para um jogo para todas as torcidas. Pode opinar aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto também, que é sempre muito polêmico. Como eu estou falando para vocês, não quero mudar o mundo, não estou aqui para atacar a Globo, é uma empresa gigantesca, tenho uma admiração enorme também pelo que eles construíram, né, a qualidade de imagem também da Globo é algo assim espetacular, mas na hora que você coloca em pessoas, né, infelizmente a gente é falho e muito falho, mas tem hora que passa do ponto de até para dizer de maneira intencional. Pode opinar aqui embaixo também a respeito desse assunto.
Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Você também ative as notificações, se inscreva no canal. O nosso canal de cortes eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. E os links dos apoiadores do canal, tanto da Sudoeste.bet quanto também do Brasil Lava Rápido, na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. E eu vou ter que ir desligar, porque eu tô sem ninguém aqui para ir desligar para mim. Valeu!